Eu vou mais fundo, onde não posso ver. Tema dessa mensagem: pregando com poder. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Pois anunciar o Evangelho não é para mim motivo de glória, é antes uma necessidade que se me impõe. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Quero falar sobre pregar com poder. Fala para quem está do seu lado aí. Você é chamado a pregar com poder. Poder. Antes de começar essa reflexão, quero dar um testemunho. Hoje nós fomos no presídio e eu fui pregar sobre os frutos do Espírito. E no momento que eu estava lendo os frutos da carne, de Gálatas 5:19, saltou lá no meu coração a palavra facção, que eu não tinha percebido na hora que eu estava preparando a pregação. Não estava fazendo uma meditação sobre cada fruto da carne, sobre cada fruto do Espírito, mas queria falar de uma maneira geral sobre os frutos do Espírito. E eu estava na cela onde ficam lá os irmãos do PCC. E eu, na hora que saltou aquela palavra facção, eu fui com os dois pés no peito nessa palavra, falando que isso era uma obra da carne, e frisei aquilo que São Paulo fala: os que praticam isso não entrarão no reino de Deus. E depois comecei a falar do Espírito, e nós começamos um grande momento de oração. O negócio foi inflamando. De repente o Senhor me deu uma visão de um homem pisando na cabeça de uma serpente. E naquele momento eu falei para eles, no entendimento que o Senhor me deu, que o Senhor estava pedindo deles um ato profético, para que eles fizessem algo como profecia. E seria levantar o pé direito, invocando o nome de Jesus. E nós começamos a invocar o nome de Jesus. Eu pensei e falei para eles: pensa uma área da tua vida que o demônio tem agido com poder, porque virá mais poder sobre esta área da sua vida. E no momento que você pensar nisso, pisa com fé, declarando a vitória em nome de Jesus. E alguns começaram a andar dentro da cela, pisando ali. Na hora que eu terminei a oração, chegou um outro detento, que é um cara que fica lá andando para lá e para cá. E aí quando vê, ele chegou com uma carta, dando lá para um dos presos que estava na cela o alvará de soltura. Naquele momento ele foi liberto da prisão, muito mais do que física, mas de uma prisão espiritual, porque Deus deu a ele poder, pela autoridade da fé, de pisar na cabeça da serpente. E começou um grande louvor, e começou naquele momento ali, um momento de adoração. Alguns que não acreditavam, que ficavam lá pro fundo, começaram a louvar a Deus também. E o poder, os sinais, os carismas, eles confirmaram a pregação do Evangelho. Por isso nós precisamos entender isso. Nós não podemos só pregar o Evangelho, nós somos chamados a pregar com poder. E é disso que eu quero falar. E quando eu falo de pregar com poder, eu sou inclinado a pensar em São Paulo, que foi um homem que pregou com poder. A palavra de Deus vai falar da sua experiência de poder, a sua experiência pessoal com Deus. Vai falar também de suas missões no poder,
do Espírito Santo, Paulo, ele evangelizou 2 continentes, a Ásia e a Europa, e ganhou a Ásia e a Europa para a glória de Deus, pregando com poder. Então, a palavra de Deus vai falar das suas obras, os discípulos que ele formou, as comunidades que ele formou, as cartas que ele escreveu, e tudo isso não foi mérito da vida de Paulo, de suas faculdades, de seus talentos, mas foi porque ele se submeteu a uma experiência contínua de poder de Deus em sua vida. Antes de falar um pouco sobre esse tema, eu quero falar um pouco de São Paulo. São Paulo, ele foi um fariseu. Lá na carta aos Filipenses, no capítulo 3, no versículo 7 e 8, ele fala que ele não foi um fariseu qualquer, mas ele foi um fariseu irrepreensível. Então os fariseus, eles eram aqueles que eram doutores da lei. Eles conheciam a lei de cabo a rabo. Além da lei, eles ainda aumentaram para mais 613 mandamentos, estatutos. E eles andavam com a lei no coração, na cabeça, presos ao corpo. Ao tempo todo eles decoravam a lei. Eles conheciam os profetas. E São Paulo vai falar que nenhum fariseu se comparava a ele, que ele era maior do que todos, até que os mais velhos, que ele era irrepreensível. E isso vai fazer dele muito mais do que alguém que acredita naquilo que ele pregava, mas vai fazer dele um fanático. Tanto que lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, quando vai falar da conversão de São Paulo, São Lucas vai falar que ele aspirava ameaças de morte. A ideia que se tem aqui quando se fala aspirar ameaças de morte é de um predador, é de um animal selvagem que pula diante da sua presa para matar. E tudo aquilo que combatia o judaísmo, aquilo que ele acreditava, São Paulo estava disposto a levar as últimas consequências para aniquilar. Por isso ele vai se tornar um perseguidor da igreja de Jesus Cristo, daqueles que eram adeptos do caminho. São Paulo, ele não só mandou prender, ele não só perseguiu, mas ele consentiu e ele matou vários cristãos que não negavam a fé em Jesus. Em Atos 7, nós vemos a morte de Estevão, e quem consentiu para que Estevão fosse apedrejado era justamente o jovem Saulo de Tarso. Esse homem, que era um fariseu convicto, obstinado por causa daquilo que ele acreditava no caminho de Damasco, literalmente ele vai cair do cavalo. Ele vai ter uma experiência com aquele que ele considerava o seu maior adversário, esse tal de Jesus. Esse tal de Jesus, num golpe só, vai fazer com que ele caia por terra. E caindo por terra, ele vai ficar cego. A cegueira na Bíblia representa a ignorância. Então São Paulo, ele vai ficar cego por 3 dias. E o Senhor aparece em visão a um cristão chamado Ananias. E esse Ananias, ele não entende o projeto de Deus, e ele resiste, porque ele não quer chegar perto de São Paulo. Com certeza também nenhum de nós ia querer chegar perto de São Paulo. Mas porque o poder de Deus prevalecia sobre os cristãos, ele vai até São Paulo. E ele impõe as mãos sobre São Paulo. E São Paulo fica cheio do Espírito Santo. Cai as escamas dos seus olhos, cai aquela ignorância, aquela escuridão, e agora ele começa a ver com claridade todo o projeto de Deus. E a partir daquele momento, a sua vida nunca mais foi a mesma. Porque de perseguidor, ele passou a ser perseguido.
porque ele começou a pregar com ousadia e poder o mesmo evangelho que ele condenava, que ele perseguia. Isso no começo da igreja gerou um choque na igreja, gerou uma crise na igreja, porque alguns dos cristãos pensavam que era uma estratégia dos judeus e dos romanos para perceber quem eram os grandes pastores da igreja. Então São Paulo ele não foi bem recebido na igreja, ele não teve um acolhimento na igreja. Na carta de Coríntios, no capítulo 15, no versículo 8, ele vai falar assim: eu sou como um aborto, porque ele entende que a igreja é o corpo de Cristo, e ele entende que no processo de gestação dele, a igreja rejeitou ele. E foi justamente isso que aconteceu, porque ele começou a pregar e ele incitou a fúria dos fariseus, que viam ele como um traidor. A igreja, sem saber o que fazer, mandou Paulo para fora. E São Paulo ele vai ficar por 3 anos no deserto da Arábia, adorando, meditando, experimentando profundamente o amor de Jesus, firmando as suas convicções, lendo o Antigo Testamento e agora enxergando a verdade sobre o Messias. Depois ele vai ficar mais 11 anos na solidão, esquecido, abandonado em Tarso. Aquele homem ficou calado. Existe um tempo na vida de São Paulo que é chamado de vida oculta, onde não se fala de São Paulo, porque ele foi esquecido. É engraçado que em Atos Apóstolos capítulo 9, quando São Paulo foi preso, São Lucas vai relatar que a igreja ela gozava de paz, e a igreja crescia, porque ele gerou um tumulto com a conversão dele. As pessoas não conseguiam calar ele, porque é aquele que faz a experiência do batismo no Espírito não se cala. Pode tentar parar, que não vai conseguir parar, porque não vê dificuldade, obstáculo e empecilho. É uma necessidade que lhe impõe. E essa necessidade que ele fala aqui no versículo 16 não é algo exterior, não é a lei, não são os apóstolos, porque os apóstolos queriam que ele não pregasse, mas ele tinha um fogo ardendo no seu coração. Ele vai falar como Jeremias: eu tentei me calar, Senhor, mas tinha um fogo nos meus ossos. Seduzistes e eu me deixei seduzir. Assim foi São Paulo, alguém que teve uma alma inflamada pelo fogo do Espírito Santo de Deus. E só depois de 14 anos que ele vai ser lembrado por um homem chamado Barnabé, um ancião. Barnabé na Bíblia significa o Consolador, que é um reflexo do Espírito Santo, que a igreja pode esquecer de você, o ministério pode esquecer de você, as pessoas podem esquecer de você, mas o Consolador ele nunca vai esquecer de você, assim como Barnabé. Então Barnabé, chamado para as missões, ele vai lembrar-se de Paulo, e ele vai chamar Paulo para a missão. Então lá em Atos 13, eles se reúnem, e São Paulo ele recebe o envio da missão, eles impõem a mão novamente sobre ele, e ele começa as suas viagens missionárias. São Paulo ele fez 3 grandes viagens missionárias. Numa dessas viagens, Barnabé ele ficou com medo. É engraçado, se você for ler o Atos dos Apóstolos, você vai ver no começo: ia para a missão, Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo. Depois de um tempo vai falar Paulo e Barnabé, porque no momento que Barnabé ficou com medo por causa das perseguições, São Paulo se tornou a ponta de lança. Ele tomou a frente e ele começou a evangelizar com toda a radicalidade. A partir desse momento, o mundo conheceu São Paulo, e não só conheceu São Paulo, mas foi conquistado por ele. Por isso, quando nós pensamos em pregar com poder, não tem como não voltar-se para as Escrituras e contemplar São Paulo. Mas diante de tantos mistérios,
eu quero falar para você nessa noite apenas um. Muitas vezes, quando nós olhamos para São Paulo, o que nós imaginamos? Que São Paulo era um grande pregador. Nós imaginamos que São Paulo ele tinha uma grande oratória, uma eloquência, mas não é isso que o próprio São Paulo vai falar de si mesmo diante do seu ministério. Quero que você pegue aí 2 textos para nós aprofundarmos. O primeiro é 2 Coríntios capítulo 10, no versículo 10. Pois há quem diga, as cartas são severas e enérgicas, mas a presença física é fraca e o discurso é, o que eu falei? Desprezível. A pregação de São Paulo era uma pregação desprezível. Agora eu descobri porque lá em Atos 20, aquele jovem Eutico dormiu quando São Paulo estava pregando. Porque São Paulo ele não tinha uma grande capacidade, um recurso de oratória, como nós pensamos dele, por causa da sua inteligência. Um outro texto está aí em Coríntios, 2 Coríntios 11, no versículo 6. Pertinho aí. Encontraram? 2 Coríntios 11, 6. Mesmo que seja inábil, sem habilidade na arte de falar, não o sou quanto ao conhecimento, já vou mostrando em tudo e de todos os modos. Então São Paulo era alguém que não tinha dom de oratória, que não tinha facilidade para falar. E agora você entende 1 Coríntios 9,16, que ele vai falar, anunciar o Evangelho para mim não é motivo de glória. Por quê? Porque a pregação dele era desprezível. Porque ele não tinha facilidade para falar. Por isso que ele vai falar, não é para mim glória exercer esse ministério, mas é uma necessidade que me impõe. É o Espírito que me chamou para que eu seja um instrumento em suas mãos. Então ele vai falar, ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. E aí muitas vezes nós temos essa visão equivocada. Por que nós não confiamos no poder? Porque nós queremos confiar na nossa oratória. Nós fazemos o contrário de São Paulo. Nós queremos justificar o nosso sim ou o nosso não pela nossa capacidade de falar, quando nós deveríamos justificar o nosso sim ou o nosso não pela nossa capacidade de experimentar o poder de Deus. Porque o que São Paulo vai experimentar isso é na minha fraqueza que o poder de Deus se manifesta. Aonde eu digo eu sou fraco, o Senhor fala, você é forte porque basta-te a minha graça. E aí, diante disso, eu quero falar para você das 4 maiores desculpas que aqueles que são chamados por Deus, tocados com o poder do Espírito Santo, dão para não pregar. A primeira desculpa é a imaturidade. Então é o caso de Jeremias, que antes do seu chamado, ele vai falar para o Senhor, eu não posso pregar porque sou ainda uma criança. Então essa é a primeira desculpa que nós tendemos a dar para Deus, quando nós não experimentamos o seu poder. Nós falamos para o Senhor que nós não temos ainda maturidade para pregar o Evangelho. Então várias pessoas vivem dando desculpas, eu não vou dar a formação não, porque eu não tenho capacidade para dar a formação. Eu não vou pregar nessa reunião de ministério não, porque eu ainda sou muito novo
para pregar. Você está falando exatamente como Jeremias: Senhor, eu ainda sou uma criança e eu não sei falar. Aqui vem a primeira dificuldade, que é a imaturidade. A segunda desculpa é a baixa autoestima, que é aquilo que Moisés viveu. É engraçado, mas se você fizer um estudo bíblico, você vai ver que aquele que deu mais desculpa para pregar não foi Jonas, mas foi Moisés. Moisés, ele deu trabalho para Deus. E ele vai falar para Deus, quando Deus fala para ele mandar ele falar com o faraó, ele vai falar para o Senhor: eu tenho a língua pesada, eu não sei falar, Senhor. E o Senhor vai falar para ele: mas quem que deu a boca para o ser humano? Vai, porque sou eu que vou falar através de você. Então essa é uma segunda desculpa que nós damos. Por causa da nossa baixa autoestima, nós atestamos que nós não somos aptos para pregar a palavra de Deus. Um terceiro elemento que nos impede de pregar a palavra é um complexo de inferioridade, que é um pouco pior que essa baixa autoestima. O que é isso? É o caso de Gideão. Então o Senhor olha para Gideão e fala para ele: vai, valente guerreiro, eu vou estar contigo. E o Gideão vai falar para o Senhor: eu sou o menor na casa de meu pai. Então Gideão, ele tinha um complexo tão grande de não acreditar em si mesmo, que ele também não acreditava no poder de Deus. Porque o Senhor vai falar para ele: eu estou contigo, eu te chamei, você vai dar um passo, eu vou colocar o chão, eu vou te sustentar nessa caminhada. Mas Gideão, ele não acreditava no poder de Deus. E um quarto elemento é de não nos acharmos dignos, que é o caso do profeta Isaías. Quando o Senhor chama Isaías, ele vai falar: ah, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, eu sou pecador. Então nós temos que vencer essas barreiras, porque quem que o Senhor chama para pregar? É justamente os pecadores. Por que o Senhor me chama e por que o Senhor nos chama para pregar? Porque quando você prega, você é o primeiro que ouve a mensagem. O ouvido mais perto da minha boca é justamente o meu ouvido. Então a primeira, antes da palavra chegar em você, a palavra chega em mim. Então o Senhor, e muitas vezes, vai dar alguns temas para eu pregar que eu não estou vivendo. E é aqui que Ele vai me converter. É aqui que Ele vai me purificar, à medida que eu vou dando o meu sim para Ele. Então o seu pecado, as suas ausências de capacidades, elas não podem justificar o chamado de anunciar o Evangelho do Senhor. Porque dentro de você está aquele que é maior do que o mundo. Então se você quebrar esse cântaro, como foi o caso de Gideão, o fogo do Espírito Santo, ele vai jorrar, e você vai começar a pregar o Evangelho, não com as suas fraquezas, mas com o extraordinário poder de Deus. E esse foi o grande diferencial de São Paulo. São Paulo, ele não acreditava nas suas capacidades, mas sabendo das suas fraquezas, ele começou a depender totalmente do poder de Deus. Vamos voltar um pouco, pegar a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 4, versículo 3. Aliás, estive junto de vós com fraqueza e com receio, com medo. Você tem que tomar cuidado na sua vida quando você não tiver mais medo.
Se você fala assim, eu assumo qualquer missão, eu não preciso rezar não, porque eu sei, seja em qualquer ministério. Se você falar assim, eu já sei quais são as 3 músicas que eu vou animar, eu vou lá, toque, pronto, acabou. Toma cuidado. Se você falar assim, eu tenho uma pregação aqui no bolso, eu prego em qualquer lugar, eu chego lá e prego. Toma cuidado, porque aquele que está de pé, toma cuidado para não cair. Agora, se você tem medo de anunciar a palavra, se bate aquela batedeira no coração, dá diarreia, se você fica com medo, você fala, meu Deus, como que eu vou anunciar essa palavra? É porque você está no caminho certo. E era assim que São Paulo chegava, mas ele sabia usufruir dessa fraqueza. E como que ele vai usufruir dessa fraqueza? Olha aí comigo, no versículo 4, também a minha palavra e a minha pregação não se apoiavam na persuasão da sabedoria, mas eram uma, fala em voz alta aí, demonstração. A sua pregação é uma demonstração do poder do Espírito? Entende por que você tem que pregar com poder? A única maneira da nossa pregação ser eficaz, quando eu falo pregação, eu falo qualquer ministério. Você que é da Rafael, você que é da Davi, você que é da Marcos, você que é da Samuel. A única maneira do teu ministério ter eficácia é você não contar com as suas capacidades, mas ser totalmente dependente do poder de Deus. Então a nossa pregação, ela precisa ser uma demonstração do poder de Deus. E aqui que eu penso que é o grande problema que nós estamos enfrentando nos dias de hoje, porque nós estamos pregando sem poder. Porque nós estamos anunciando a palavra, mas não estamos anunciando com poder. E por que nós não estamos anunciando com poder? Porque nós não fizemos a experiência de São Paulo. Nós precisamos entender isso. A eficácia da minha pregação não está nas minhas palavras bonitas, não está na minha eloquência, não está na minha sabedoria. A eficácia da minha oração por cura não está na maneira que eu falo, não está na quantidade de formação que eu tive. A eficácia com o ministério das artes, seja em qualquer expressão, não está na sua capacidade de fazer este ministério, mas a eficácia ela está no poder do Espírito Santo. Davi tocava a harpa, e o espírito deprimente de Saul se retirava, caía por terra. Será que era porque ele tocava bem? Ou será que era porque em 1 Samuel no capítulo 16 ele foi ungido com o poder do Espírito Santo? Nós temos que entender isso. Nós precisamos voltar o nosso coração para clamar para Deus uma nova experiência de poder. E a cada chamada de Deus, seja para qualquer ato de evangelização, nós temos que antes entender que o ministério não depende de mim, graças a Deus. O ministério ele tem que depender totalmente do poder de Deus. A minha pregação ela precisa ser uma demonstração do poder do Espírito. E se o seu ministério não está sendo uma demonstração do poder do Espírito, você precisa voltar ao primeiro amor. Você precisa de alguma maneira tomar de volta essa unção que foi perdida. Você precisa de alguma maneira converter o seu coração e voltar ao seu coração. Para você que é coordenador, às vezes eu vejo as pessoas queixando: nossa, meu ministério, as pessoas não querem saber de nada, as pessoas não levam a sério, porque você não está coordenando com poder. No meu grupo de oração as pessoas não rezam, é porque você não está orando com poder. Se nós voltarmos o nosso coração, nós vamos ver diante dos nossos olhos coisas extraordinárias.
porque para Deus nada é impossível. A igreja, ela fala isso o tempo todo. Eu estou com um documento aqui que é a evangelização no mundo contemporâneo, Papa Paulo VI, a Evangelii Nuntiante. No capítulo 75, olha só o que ele fala: nunca será possível haver a evangelização sem a ação do Espírito Santo. As técnicas de evangelização são boas, não precisam ser descartadas, mas ainda as mais aperfeiçoadas não poderiam substituir a ação discreta do Espírito Santo, ainda mais as demonstrações de poder. A preparação mais apurada do evangelizador nada faz sem ele. De igual modo, a dialética mais convincente sem ele permanece impotente em relação ao espírito dos homens. E ainda mais, os bem elaborados esquemas com base sociológica e psicológica, sem ele, em breve se demonstram desprovidas de valor. Nós vivemos na igreja um momento privilegiado do Espírito. Procura-se por toda parte conhecê-lo melhor, tal como a Escritura o revela. De bom grado, as pessoas se colocam sob a sua moção, fazem-se assembleias em torno dele, aspira-se, enfim, a deixar-se ser conduzido por ele. É um fato que o Espírito de Deus tem um lugar eminente em toda a vida da igreja, mas é na missão evangelizadora da mesma igreja que ele mais age. Fala para quem está do seu lado aí, é na missão que o Espírito Santo mais age. Olha só, continuando. Não foi por acaso que a grande badalada para a evangelização sucedeu na manhã de Pentecostes, sob a inspiração do Espírito. Pode dizer que é o Espírito Santo o agente principal da evangelização. É ele, efetivamente, que impele para anunciar o Evangelho, como é ele que no mais íntimo das consciências leva a aceitar a palavra da salvação. Eu prego, mas quem que convence? O Espírito Santo. Se você for sem ele, você vai passar vergonha. Você vai ser como um sal que perdeu o sabor, que só vai servir para ser jogado fora e pisado pelos homens. Mas se nós entendermos isso e clamarmos a Deus e vivermos diariamente debaixo da unção, sendo movido pelo Espírito Santo, a nossa vida vai ser autenticada pelos sinais, prodígios e milagres do Espírito de Deus, que mais age quando nós estamos em missão. Basicamente, quando lemos a história da igreja, a começar pela Bíblia e também em toda a tradição, essa experiência de poder, ela se dá quando nós vivemos debaixo de 3 pontos. O primeiro ponto é a vida de oração. Então, se você quer ter um ministério de poder, primeiramente, tenha uma vida frutuosa de oração. Infelizmente, o que a gente faz? Conforme a gente vai caminhando, a gente tende a ir rezando menos. Vocês já perceberam isso? Quando a gente começou na caminhada, a gente queria rezar o tempo todo. Mas aí vem as preocupações do dia a dia, os lazeres, tantas coisas que nós temos que fazer, que nós vamos abandonando, desleixando com a nossa vida de oração. E o que está acontecendo? Hoje nós estamos vivendo uma renovação sem carismas. Uma renovação tinha que ser carismática, mas ela não é uma renovação carismática. Os carismas sumiram do nosso grupo de oração. Por quê? Primeiramente, nós estamos falhando neste ponto crucial.
Nós precisamos desenvolver uma vida interior. A oração é a alma do nosso apostolado. Um segundo elemento é o estudo da palavra. Nós precisamos estudar mais as Sagradas Escrituras, conhecer as Sagradas Escrituras, voltar o nosso coração para ter intimidade com a palavra de Deus. Nós fomos nesse final de semana na liderança, e o Prado Flores, um homem muito simples, mas ele tinha um amor pela palavra, e ele falava que o sonho dele era ver um dia toda a igreja católica amando a palavra de Deus. Ele falava assim: nós lemos tantas coisas, passamos tanto tempo diante da televisão, do celular, e nós não temos tempo para a palavra. Então todos os avivamentos, eles começaram com uma busca intensiva de conhecimento da revelação da palavra. Então nós precisamos voltar para a palavra. Eu quero desafiar você, além de ler a liturgia diária, a fazer um propósito com Deus, de pelo menos o ano que vem ler a Bíblia toda. Se você começar a ler 2, 3 versículos, um versículo por dia, no final do ano você vai ter lido quase todas as Sagradas Escrituras. Tire um tempo do seu dia para ler a Bíblia, para comer a Bíblia, para meditar a palavra de Deus. Quem come a palavra come o fogo do Espírito. E um terceiro ponto é a missão. Então, se nós voltarmos a esses 3 básicos elementos, a oração, a palavra e a missão, nós vamos pregar, evangelizar com poder. Quero encerrar essa meditação fazendo uma pergunta para você. Qual foi a última vez que o seu ministério se reuniu para buscar poder dos carismas? Tenta pensar aí. Qual foi a última vez que eu reuni com o meu ministério para nós pedirmos poder dos carismas? Qual foi a última vez que, como o seu ministério, vocês se reuniram para estudar a palavra de Deus? Qual foi a última vez que, com o seu ministério, vocês se reuniram para fazerem juntos uma missão? Agora você entende por que nós não estamos exercendo o nosso ministério de poder? Porque a gente está atarefado com tantas coisas. A comunidade Betânia é uma comunidade espetacular. Eu ando a diocese inteira. Não existe uma comunidade na diocese que tenha um trabalho social como a comunidade Betânia. Medicamento hospitalar, doação de cesta básica, entrega de alimento para as pessoas na rua. É uma comunidade extraordinária na parte social, mas nós falhamos na parte espiritual. Quero falar isso para você, nós rezamos pouco. Esses dias eu estava conversando com um irmão de uma comunidade pequena, que ele está vivendo um avivamento lá, está vindo muitos jovens para a comunidade dele, e ele falou para mim assim: Rodrigo, nós rezamos 1 hora antes da pregação e 1h30 depois da pregação. E ele falou assim: tem dia que a gente não prega e a gente reza 3 horas. Coisa mais difícil que tem na nossa comunidade é nós nos reunirmos para rezar. Não é para ficar conversando, não é para ficar olhando para o celular, fazer outras coisas, mas para rezar mesmo, para entregar o coração para Deus e para pedir poder. Depois não adianta pedir carismas. Então o Espírito Santo vem aonde Ele é amado, invocado e desejado. Então nós precisamos voltar a essa experiência do primeiro amor. E eu falo para você sem medo. Abra o seu coração, porque você vai ver coisas extraordinárias diante dos seus olhos. Eu vou mais fundo, onde não posso ver, tão profundo, onde não posso sentir,
Não sei pra onde olhar, sedento aqui estou, não consigo mais te sentir, nem cantar teus louvores, Senhor, nem cantar teus louvores, Senhor. Quero voltar ao teu primeiro amor, às chagas da tua cruz, aos pés do meu Senhor. Quero voltar ao teu primeiro amor, às chagas da tua cruz, aos pés do meu Senhor.